presença. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá para estarmos aqui congregando, aprendendo da Tua palavra, desfrutando da unção, crescendo, tendo comunhão com os irmãos. Nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história para sempre. Onde estaríamos, Pai, se não fosse o Senhor? Onde e como estaríamos, Pai, se não fosse esse resgate que o Senhor fez, Pai? Nós somos muito gratos a Ti pela vida que está em nós, pelo Teu Espírito que habita em nós, Pai. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado pela Tua unção que está nesse lugar. Obrigado porque coisas serão transformadas essa tarde em nossas vidas. Nós vamos Te entregar, mas temos certeza que tem coisas que nós vamos receber da parte do Senhor essa tarde. Será um tempo poderoso, em nome de Jesus. Amém. Você está aqui? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do celular, diga para ele: olha que bom que você veio. Fala com o irmão que está atrás, o irmão que está na frente, dá um alô para ele aí. Caso você ainda não tenha cumprimentado o seu irmão, graças a Deus por essa oportunidade que nós temos de celebrar a vida do Senhor em nós. Amém, gente? Vocês estão bem? Estão animados? Graças a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que estão fazendo aniversário hoje ou fizeram aniversário ao longo da semana. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Ninguém fez aniversário essa semana, não é isso? Nosso Verbo News está pronto. Nós estamos aí na nossa reta final do ano, mas temos algumas programações importantes, muitas informações também. Eu queria que você ficasse ligado para você não perder nada. Teremos uma mentoria completa sobre investimentos e organização financeira. Talvez você ainda não tenha feito a sua inscrição, mas eu quero te incentivar ao final, passar no balcão de informações e fazer a sua inscrição. Será um tempo maravilhoso de crescimento. Talvez você pense assim: mas a minha vida tem se organizado, eu tenho crescido muito em 2024 em relação a esse assunto. Mas a gente não pode cansar de crescer e aprender coisas que vão de fato mudar ainda mais em 2025 essa realidade na sua vida. Existem muitas coisas que nós aprendemos aos trancos e barrancos, né? Mas é muito bom quando alguém para nos ensinar a respeito desse assunto, e a gente precisa ter um coração para aprender. É muito melhor do que a gente aprender de qualquer forma ou perdendo tantas coisas ao longo da nossa trajetória. É melhor a gente parar, sentar, se organizar e pegar instruções a respeito desse assunto. Eu quero te incentivar, ao final passa lá. Você pode inclusive parcelar no cartão em até 5 vezes. Então é de fato uma oportunidade. Amém, gente? Nós temos também na próxima sexta-feira aqui na nossa igreja a nossa cantata, que vai acontecer aqui às 19 horas. É uma programação para toda a família. Vem, traz um amigo, traz a sua família completa. Vai ser um tempo maravilhoso. Você vai ver aqui peças. Temos um tempo também de palavra. Vai ser muito bom. Sexta-feira, às 19 horas, nós contamos aqui com a sua presença, em nome de Jesus. Amém? Eu quero reforçar também em relação ao nosso culto da virada. Como você sabe, a nossa igreja é muito organizada, e o outro lado da moeda é que nós temos aqui um espaço limitado. Então a gente sempre traz essa informação com muita antecedência, e aí ao final você tem que passar lá no balcão para confirmar a sua presença, dizer quantas pessoas virão com você e o prato que você irá trazer. Então não dá para ser em cima da hora. Inclusive, quando vai chegando bem perto, a gente tem uma lista de espera, e caso você esteja na lista dos titulares, depois você tem que passar por lá. Caso você mude de ideia, não possa vir, para que a gente possa chamar aqueles que estão na lista de espera. Isso é a organização. Mas se você já está confirmado, você vem para cá no culto da virada, você precisa ir lá e fazer essas confirmações ao final do culto. Combinado? Glória a Deus. Queria também fechar falando sobre o Rema, que está com as matrículas abertas com 20% de desconto. É um bom percentual de desconto. Você que é graduado do Rema, você pode investir na vida de pessoas, e você também pode ir lá e dizer: olha, eu quero dar aqui meia matrícula. É de fato algo que a gente tem que carregar em nosso coração, né? Investir na vida de pessoas que de fato vão transformar a vida de outras pessoas e da própria família, assim como foi comigo, assim como foi com você. Essa palavra de fato transforma, e você que ainda não é graduado do Rema, não deixa para depois, não deixa para 2026. Aproveita essa oportunidade
e coloque no seu coração: vou estudar no Rema em 2025. Amém? E aproveita esses 20% de desconto que está também acabando. Cadê os nossos visitantes? Tem alguém hoje à tarde que está aqui na nossa igreja pela primeira vez? Se tem, faz um sinal com a sua mão. Amém. Vamos dizimar e ofertar. Essa aqui é uma parte também importante do nosso culto, uma parte que nós celebramos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4. Aproveita para separar aí também os seus dízimos, as suas ofertas. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim e perguntou: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Eu li esses versículos, mas eu quero destacar o que está no versículo 7. Porque o Senhor está falando com Caim a respeito de um procedimento que ele teve. E é interessante porque o apóstolo Paulo nos ensina, nesse contexto de oferta, de entrega, de reconhecimento do Senhor, ele fala sobre um procedimento, sobre um modo que nós devemos fazer. E é interessante que no começo do versículo 3, a Bíblia faz questão de relatar que Caim, ele tem algo em suas mãos. Mas eu gosto de observar que a Bíblia diz que passado um tempo, ele vem entregar algo ao Senhor. Caim não, Abel não, ele teve um cuidado. Ele diz: olha, das primícias. Ele colocou o Senhor em um lugar que nós devemos ter essa consciência ao ofertarmos, ao dizimarmos. De fato, essa consciência tem que ser ao longo de todos os nossos dias. Eu preciso ter uma verdade no meu coração: o Senhor precisa ocupar um primeiro lugar. A gente não pode receber algo, produzir algo, e a gente começa a desfrutar primeiro para mim. Não, primeiro eu vou desfrutar, depois eu lembro do Senhor. Esse foi o comportamento de Caim. Mas é interessante porque Deus fala para ele: rapaz, há um procedimento, e você conhece esse procedimento. Ele disse: não é verdade que se procederes bem serás aceito? Então era algo que eu entendo que o Senhor já havia transmitido isso a ele. Assim como eu e você temos aprendido a respeito de dízimos e ofertas, você tem sido instruído, você tem aprendido a respeito de um procedimento bíblico, e a gente não pode fugir desse procedimento, não como algo religioso. A gente não deve entrar em um nível de religiosidade e fazer as coisas de forma automática, mas o que Deus quer é que a gente tenha um conceito claro, para a gente fazer com coerência aquilo que a gente precisa de fato reconhecer o Senhor como aquele que é o dono de todas as coisas. Então, à medida que o dinheiro chega em nossas mãos, à medida que nós produzimos, a gente precisa ter um cuidado de dizer assim: eu preciso proceder bem naquilo que o Senhor tem feito chegar em minhas mãos. Aquilo que eu tenho produzido tem uma origem, é o Senhor, e eu vou ser cuidadoso ao transmitir, aliás, ao entregar a Ele esse reconhecimento que não pode ser dado a ninguém. É um procedimento que eu preciso aprender. Às vezes é possível a gente encontrar pessoas fazendo certas coisas dentro do ambiente da igreja, e muitas vezes nós somos conduzidos a isso. Às vezes você levanta suas mãos porque vê outros levantar. Às vezes você entrega um dinheiro porque você está vendo alguém entregar, mas não é assim que a gente faz. A Bíblia está para nos instruir, e à medida que eu entendo, eu faço com clareza aquilo que o Senhor quer. Eu estou fazendo e eu sei exatamente o que eu faço. Então, quanto aos dízimos, quanto às ofertas, é algo que de fato a gente precisa aprender e corresponder com aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Se você quiser fazer com o modo tradicional, você já sabe, está aí um envelope à sua frente ou na sua cadeira. Se você precisar do Pix, está aqui. Se você precisar de maquinetas de cartão, também estão lá atrás. Amém, gente? Vamos orar. Você já separou? Se você fez por um envelope, levante aí o seu envelope ou a sua mão. Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor, gratos por esse tempo que Ele mesmo organizou para nós. Amém, gente? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a respeito desse procedimento.
para que a gente faça não de forma religiosa, não entregando qualquer coisa, não fazendo de qualquer jeito, mas fazendo para te agradar, Pai, fazendo considerando a Tua palavra como uma verdade que está acima de todas as coisas. Nós apresentamos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Nós Te consagramos os nossos dízimos em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Aleluia. Pai, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor que tem nos guardado, nos preservado. Pai, diante de situações que nos confrontam, diante de situações que querem nos fazer ceder, querem nos fazer baixar a cabeça, o Senhor tem nos segurado. A Tua poderosa mão está sobre as nossas vidas. E Te agradecemos, Senhor, porque se estamos de pé, é por causa da Tua graça, que nos fortalece a cada dia. A Tua unção está sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor nos abandonou. E em nenhum momento o Senhor vai nos abandonar. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Aleluia, que o Senhor comprou com o Seu próprio sangue. E nós estamos aqui nessa noite, nessa tarde, Senhor, para Te agradecer, para glorificar o Teu santo nome. Dizer que nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pelo aquilo que o Senhor é. Pelo Seu amor incondicional. Pela Sua graça que não tem limites. Aleluia, que alcança o mais vil pecador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Seu Filho amado. Obrigado pela Tua unção que está sobre as nossas vidas. A graça, o poder. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor, nessa tarde. Oh, o Senhor é maravilhoso, Deus. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti não somos ninguém. Sem a Tua unção sobre as nossas vidas nós não podemos fazer absolutamente nada, Senhor. Se há alguma capacidade em nós, essa capacidade vem do Senhor. E por isso nós somos gratos a Ti nessa tarde. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu mover nesse lugar. Obrigado pela unção do Teu Espírito que se manifesta nesse lugar agora. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Pai, certamente não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Porque a Tua unção está sobre esse lugar. E aonde a Tua palavra é pregada, Senhor, é impossível que as coisas continuem da mesma forma. Aleluia, há uma graça sobre esse lugar. Há uma unção de Deus sobre esse lugar. Aleluia, fique com expectativas naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Não sou eu, não olhe para o pregador. Olhe para o Senhor, porque Ele conhece a sua vida. Aleluia, Ele conhece a sua situação, aquilo que você está precisando agora. Aleluia, eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão, o Deus que é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra está aqui nessa tarde, para nos dar a direção que precisamos, para trazer o conforto que precisamos. Aleluia, para nos encher daquilo que precisamos, queridos, para vencer todas as adversidades que se levantam contra as nossas vidas. Ei, querido, você não está só. Você nunca esteve só. Talvez em algum momento você olhou para você mesmo e pensou: cadê Deus? Onde está o Senhor? Porque as coisas não estão funcionando. Porque as coisas não estão dando certo. Querido, Deus nunca abandonou você. Talvez você estava com os ouvidos virados para outro lado, sem ouvir a voz e a direção do Senhor. Mas o Senhor sempre esteve com você. E você sabe que dessas situações difíceis que você saiu, foi a mão do Senhor quem tirou você. O Senhor trouxe você até aqui, queridos. E há um plano e um propósito de Deus para a sua vida. E esse plano e esse propósito não cairá por terra.
Fica firme com aquilo que Deus já colocou no seu coração. Fica firme com o Senhor e com a sua palavra, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa as situações que estão se manifestando diante de nós, nós precisamos estar firmes naquilo que Deus nos falou para fazer. Firmes na palavra, firmes na fé, confessando aquilo que a palavra diz. Embora as situações, as adversidades permaneçam lá, precisamos permanecer firmes com o Senhor. A palavra não muda. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje e que vai ser eternamente, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não estamos desamparados, não estamos só, não somos órfãos, temos um Pai. Esse Pai nos ama e Ele está aqui nessa tarde, meu irmão, trazendo aquilo que precisamos. Fica firme. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Louvor. Se o irmão puder me acompanhar aí na ministração, no teclado, vai ser uma bênção, me ajude a ministrar. Amém, queridos? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Queridos, que maravilha podermos estar aqui reunidos no nome do Senhor nessa tarde. Esse não é um culto comum. A verdade, não existe nenhum culto comum. Toda vez que um crente se junta com outro crente em algum lugar, e eles estão ali reunidos no nome do Senhor, coisas espirituais acontecem. O sobrenatural de Deus acontece, queridos, porque foi o Senhor que disse isso: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar ali no meio deles. É interessante que, às vezes, quando nós nos reunimos com os nossos irmãos, e nós estamos ali naquele momento de comunhão e falando das coisas do Senhor, falando da palavra, nós percebemos a presença do Senhor ali. Todas as vezes que nós estamos reunidos ali, conversando, pode ser numa casa de um irmão, pode ser numa pizzaria, mas quando nós estamos falando do Senhor, das coisas do Senhor, nós percebemos que o ambiente muda. É maravilhoso, queridos. Queridos, nós não estamos só, nós só precisamos estar conscientes da presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós vamos passando o tempo e nós vamos perdendo a essência do Evangelho. E nós não podemos nos perder. Nós não podemos nos comportar como pessoas comuns. Amém? Eu queria falar nessa tarde um tema, que se for dar um tema à ministração, seria permanecendo firme diante das adversidades. É isso que nós precisamos fazer. Permanecer firmes. Hoje em dia, queridos, muitas pessoas acham mais fácil abrir mão, ceder. Muitos de nós, queridos, infelizmente, na nossa vida cristã, estamos cedendo às pressões que o diabo coloca diante de nós. As pressões que a sociedade coloca diante de nós. E o inimigo, queridos, ele não quer nos tirar da igreja. Estava aqui no Bodas ontem, falei sobre isso. Vou falar novamente. O inimigo, ele não quer tirar você da igreja. Ele quer te neutralizar. Você está dentro da igreja, vem para todos os cultos, serve nos departamentos, mas está neutralizado. Não vai nem para frente nem para trás. Não oferece perigo nenhum no mundo espiritual. Nós, queridos, fomos separados por Deus para ser agentes do reino de Deus. Para ser aqueles que vão determinar como vai ser as situações. Porque o diabo, queridos, onde ele está, ele é territorialista, ele quer estabelecer o plano dele, a vontade dele sobre a vida das pessoas. Mas quando nós chegamos, nós precisamos dizer como é que vai ser. E dizer: diabo, aqui onde eu estou, você não vai operar dessa forma. Porque a unção de Deus está sobre a minha vida. E, queridos, diante de tantas coisas, nós precisamos lembrar dos começos, lembrar dos inícios. Talvez você já tenha aí 10, 15, 20 anos de crente, ou talvez você tenha 1, 2 anos, ou meses, não sei. Mas todos nós que passamos pela experiência do novo nascimento, nós sabemos como é a situação. Lembre aí de você, logo que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Da alegria do seu coração, do desejo de estar ali com o Senhor, nos momentos de oração, nos momentos de jejum, nos momentos de entrega, de renúncia.
Você acabou de vir do mundo e vivia numa vida desequilibrada, uma vida transtornada, que fazia tudo o que queria, da forma que queria, mas quando você recebeu Jesus, passou pelo processo do novo nascimento. Diante de situações que se manifestavam, você dizia, você até era atraído por aquilo, mas você olhava e dizia, eu não quero, porque eu amo o Senhor. Eu não quero voltar para aquela minha vida antiga. Eu não quero fazer as mesmas coisas, porque eu amo o Senhor. E havia aquele desejo, aquela vontade de permanecer firme no Senhor. Aquele desejo, aquela vontade de quando o diabo oferecia pratos, oferecia situações, a gente fugir daquilo. E era algo, queridos, estou lembrando aqui, porque nós vivemos isso, todos nós passamos pela alegria do novo nascimento, sabemos disso. Aquela alegria aí era um chororô que não parava mais. Qualquer coisinha, Jesus morreu naquela cruz, o irmão já estava se desabando em lágrimas. Porque, queridos, o novo nascimento, ele provoca uma mudança na vida e no coração do ser humano. Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Há um quebrantamento no coração do homem e da mulher que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Há uma mudança. Há um desejo pelas coisas do Senhor. Embora a carne e o corpo permaneçam das mesmas formas e precisa ser trabalhado, isso aí nós vamos falar daqui a pouco. Mas espiritualmente aconteceu algo que é sobrenatural, que não é comum. Há uma inclinação para Deus, há inclinação para a vontade, e por isso a sede, por conhecer, por estudar a palavra, para ir para os cultos, ouvir a palavra. O irmão está falando da palavra ali, eu quero estar lá ouvindo. Aí eu vou me associar aqui com o irmão que sabe um pouco mais. Irmão, isso aqui eu não entendo. E era aquela curiosidade, aquele amor, aquele desejo, aquela vontade de aprender. A vontade de estar mais perto, de conhecer mais o Senhor, de viver intensamente o Evangelho, de ter a sua vida cada vez mais transformada, para que a vontade de Deus esteja alinhada com aquilo que eu estou fazendo. Isso é a realidade de um novo convertido. E nós iniciamos numa vida assim. E é maravilhoso que nós entendemos que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós entendemos que estamos numa nova condição. Somos filhos de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus está derramado sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso, queridos. É maravilhoso saber que nós nascemos de novo, que somos filhos de Deus, que temos a graça do Senhor disponível sobre as nossas vidas. E é necessário, queridos, logo nesse início, nesse começo, que o cristão entenda alguns princípios que foram estabelecidos por Deus, para que essa vida cristã que começou, que é tão nova, que tem trazido tantas coisas ali, ela precisa permanecer durante toda a vida cristã. Queridos, a experiência do novo nascimento, ela não deve ficar lá isolada. O primeiro amor não deve ser algo que fique lá no início e pronto, e nunca mais experimenta aquilo. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. E logo no início ali, nós precisamos ser ensinados. Romanos capítulo 12, no versículo 1, que diz: "Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Aleluia. Ou melhor, eu estou confundindo o texto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos lá, vamos ler aqui. Eu já ia falar Efésios. Romanos capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aleluia. Existe uma receita aqui, queridos, que essa receita ela é fundamental para o novo nascido, para o cristão que recebeu Jesus genuinamente. É preciso entender que é necessário que a mente seja renovada, porque aquela mente de quando você vivia lá no mundo é uma mente que está corrompida, é uma mentalidade que está alinhada com os parâmetros e com os padrões do diabo, do sistema do mundo. E essa mentalidade ela precisa ser renovada sob o custo de, se você não renovar a sua mente, vai chegar um momento na sua vida espiritual que você vai ficar estagnado.
Porque nesse início, existe uma graça, existe algo sobrenatural do novo nascimento que te impulsiona até um certo momento. Mas se você não tiver uma base, uma estrutura, as situações vão se manifestar. E se você não estiver com seus 2 pés firmados na palavra, você vai cair. Olha só que interessante, queridos. É necessário que haja uma renovação da mente. É necessário que o corpo, queridos, aquele corpo que vivia à disposição do pecado, que vivia da forma que queria, nas oportunidades que tinha, era simplesmente levado e fazia tudo o que queria da forma que queria. Aquele corpo, ele continua o mesmo depois do novo nascimento. E vão aparecer situações que aquele corpo vai ser tentado a ir pelos mesmos caminhos, praticar as mesmas coisas. E esse corpo vai precisar ser subjugado. Vai precisar ser esmurrado, como o apóstolo Paulo diz. Aquele corpo vai precisar ser condicionado pela palavra a viver dentro daquilo que Deus estabeleceu. E são conceitos básicos, são conceitos fundamentais. Como é que consegue fazer isso, queridos? Através da fé. Tudo, queridos, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é relacionado à fé. Nós precisamos de fé para poder vencer as adversidades, vencer as tentações, estarmos firmes com o Senhor. Sem fé é impossível, queridos. E entenda como uma coisa puxa a outra. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você é um novo convertido, eu quero dar um conselho a você: não falte os cultos. Pode estar chovendo canivete, venha para a igreja. Ouça a palavra, coloque ministrações alinhadas com a palavra lá no seu computador, no seu iPad, no seu celular, para você ouvir, se alimentar, para que você possa crescer. Porque a sua fé, ela vai ser edificada à medida que você ouve a palavra de Deus. Tira um tempo para você ler a palavra de Deus, conferir a palavra de Deus, estudar o que está sendo dito. Queridos, eu estou pregando aqui para vocês, mas o que eu estou falando para vocês não precisa ser aceito 100% não. Vocês precisam comparar o que nós, como ministros, estamos dizendo, se está alinhado com o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, nós estamos diante de uma geração, queridos, que tudo que se fala não é real, isso aqui é verdade. Aí o outro fulano que tem uma outra vertente teológica fala outra coisa. Ah, mas isso aqui faz sentido. Aí lá tem outro que já fala outra coisa. Não faz sentido também, porque tudo faz sentido, meu irmão. A mentira que o diabo coloca, os falsos ensinos, os falsos mestres, eles não apresentam uma mentira por inteiro diante de você. Eles apresentam uma verdade. E dentro dessa verdade eles introduzem mentiras, coisas erradas, de forma minuciosa, de forma que possa convencer aqueles que estão ouvindo a sair da sã doutrina. E é por isso que um cristão, queridos, cristão tem que estudar a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. Eu fico me lembrando, essa semana eu estava me lembrando, queridos, de um tempo, no início dos anos 2000, houve um avivamento no Brasil. Os mais antigos aí vão lembrar de um tempo em que apareceram vários grupos de louvores, vários pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que trouxeram um avivamento para o Brasil. Nós vimos que pessoas assistindo um DVD, uma fita cassete, elas eram batizadas no Espírito Santo. Pessoas, elas ouvindo aquela ministração, elas ficavam com o coração cheio de alegria e se convertiam aos prantos. Conheci várias pessoas assim. Louvores, queridos, que tocavam a alma do indivíduo. Não era somente mexer com as emoções, mas existia uma unção em quem estava ministrando. Existia uma graça de Deus, porque havia compromisso, havia propósito de quem estava fazendo aquilo. E quando você está alinhado com Deus, servindo ao Senhor, quando você faz aquilo que você está fazendo, cumpre o propósito. Pessoas tinham suas vidas mudadas ao ouvir uma ministração, uma música, um louvor. E, queridos, eu me lembro como que era o coração de muitos dos meus irmãos que eu conhecia assim de perto. Havia sede pela palavra, sede pelo Senhor, desejo de conhecer mais a Deus. As rodas de conversa, eu me lembro muito bem disso, não estavam muito relacionadas a outras coisas, estavam relacionadas a conhecer o Senhor, a sua palavra.
Havia desejo, sede, fome por conhecer mais, por aprender mais, por ser mais cheios, por ser impactados, por ouvir as ministrações, por ouvir homens de Deus, por ter a sua vida transformadas. E queridos, naquele tempo não se tinha o que nós temos hoje, tanta informação, tanto conhecimento, mas existia verdade, desejo, anseio pelo Senhor. E eu fico olhando, queridos, e fico me perguntando, eu estava perguntando isso, aonde foi que nos perdemos? Aonde foi que aquele desejo pelas coisas do Senhor se perdeu? Aquela fome, aquela sede pela palavra. Quando você vai conversar com algumas pessoas hoje, a pessoa não sabe nem folhear a Bíblia. Pergunta onde é que está Mateus, não sabe. Não tem desejo de orar, não tem desejo de buscar. Os assuntos são sempre outros, mas nada da palavra, não tem nada do Espírito. E queridos, nós precisamos entender que somos seres espirituais. Depois a gente quer, queridos, que o mover de Deus se manifeste na nossa vida. A gente fica até reclamando porque o pregador sobe aqui e prega e não acontece nada. E a gente não olha para nós mesmos, queridos. O que é que nós estamos fazendo muitas vezes? Que tipo de evangelho estamos vivendo? Um evangelho de vida natural, às vezes. É que você vem para a igreja, participa do culto, mas quando você sai por aquelas portas, a sua vida espiritual ela fica em stand-by. E aí, quando for no outro culto, volta de novo, instala ali aquele drive por um momento e depois volta e não tem mais nada, porque não tem um tempo de oração, não tem um tempo de leitura da palavra. Queridos, nós não podemos viver dessa forma. Não podemos nos acostumar com isso. Não podemos nos acostumar a ser pessoas naturais, pessoas normais. Precisamos entender que somos espirituais. E que dentro de você existe um espírito. Você foi comprado por um bom preço. Essas coisas elas não ficaram no passado. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Talvez, queridos, o que está faltando é uma ação da nossa parte. Para que nós nos inclinemos para entender qual é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. E nos submetermos ao Senhor. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero que seja do meu jeito. Eu quero que seja feito da tua vontade. Às vezes nós confundimos, queridos, em declarar a palavra. E a gente quer falar coisas de acordo com o que nós queremos. Queridos, a declaração da palavra tem que estar alinhada com o que a palavra de Deus diz. Se você declarar aquilo que é a sua vontade e não estiver alinhado com a sua palavra de Deus, não vai adiantar de nada. Vai secar a língua e não vai acontecer nada. E queridos, quando nós entendemos essas coisas e buscamos esse alinhamento, as coisas começam a acontecer. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A graça de Deus, a unção de Deus, ela é a mesma. Nós só precisamos nos posicionar, queridos, não vamos nos conformar com esse mundo. Nós que estamos aqui hoje não podemos nos conformar com esse mundo, com as coisas que o mundo está fazendo e viver de forma apática. O diabo está operando na tua frente ali, tu fica caladinho. Deixa ele fazer o que ele quiser. Fica uma pessoa possessa de demônio falando um monte de coisa ali e a pessoa vai saindo porque o solzinho vai descendo aqui. Não existe mais coragem às vezes de ir lá e dizer ao diabo para sair no nome de Jesus. De impor as mãos sobre o enfermo e aquele enfermo ser curado. Cristo nos chamou para ser agentes, queridos. Amém? Glória a Deus. E diante de tudo isso, queridos, teve o início da vida cristã, nós vamos vivendo a palavra, vamos vivendo a vida cristã. Às vezes, depois de tudo isso que Deus faz no início da nossa vida cristã, nós vamos nos acomodando, vamos ficando parados, ficando estáticos. O tempo vai passando e começam a vir as provações, as adversidades. E aí você vem para a igreja, você chega aqui e você nos vê falando a respeito da palavra, falando que Deus tem uma vida de prosperidade para você, falando que Deus tem uma vida de cura para você, uma vida de libertação, que você não precisa viver debaixo do jugo do diabo, porque você já nasceu de novo, não precisa viver debaixo de depressão, de opressão do inimigo. Aí você olha para a sua vida e começa a comparar, não, mas está acontecendo aqui. E o pregador lá se esforçando e dizendo, não, mas Deus tem isso para você, a bênção do Senhor está sobre a sua vida.
E você olha para a sua vida e vê diferente do que está acontecendo. Fica conformado, acomodado. E as adversidades estão lá. Queridos, o problema não está na palavra. É preciso entender que mesmo diante das adversidades, que elas virão, nós precisamos permanecer firmes. Amém, queridos? E é por isso que é interessante, desde o início da nossa vida cristã, nós termos essa estrutura. Mas se você está aqui e já tem muitos anos de vida cristã, e não se desenvolveu dessa forma, eu quero convidar você a fazer isso. Queridos, as matrículas do Rema já estão abertas. É uma excelente escola, vai te levar para um outro nível de conhecimento da palavra, de compreensão do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Vai começar no próximo ano, mas eu te convido a começar já hoje. Leia a sua Bíblia, estude a palavra, aquilo que Deus tem para você, os planos, os propósitos de Deus para as nossas vidas. As adversidades virão, meu irmão. E outra coisa que nós precisamos entender é que nós não devemos viver debaixo de uma condenação. Porque eu estou pregando aqui para vocês, falando dessas coisas, eu não estou aqui apontando o dedo para você e querendo trazer condenação sobre a sua vida. Talvez eu esteja trazendo clareza para você ver algumas coisas que têm acontecido e você não tem percebido. Amém? E quando as adversidades vierem, nós precisamos estar firmes. Porque elas virão. E nós precisamos confiar no Senhor. Queridos, nós só confiamos naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente conhece. Amém? Você não vai confiar no estranho que você nunca viu. Entrar na sua casa, entrar no seu quarto, mexer nas suas coisas. Você não vai confiar. A sua vida você não vai confiar. A vida do seu filho, a vida da sua esposa, do seu marido, em quem você não conhece. E é por isso que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabemos que diante de tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existem algumas situações, queridos, que nós vemos na Bíblia, de homens e de mulheres que foram grandemente provados. Passaram por situações adversas, mas eles tiveram uma base bem feita. Estavam com as suas vidas alicerçadas no Senhor. E mesmo diante dessas adversidades, desses problemas, eles não sucumbiram. Porque a confiança estava no Senhor. E é isso que nós precisamos entender hoje. É a mesma coisa, irmão, só mudou. A sociedade mudou, mudou a tecnologia, mas o sistema é exatamente o mesmo. O diabo sempre foi diabo. E Deus sempre foi Deus. O diabo sempre vai querer perverter as coisas de Deus, tirar você do centro da vontade de Deus. E nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus dentro de nós, somos agentes do Senhor, e diante das adversidades e dos problemas, precisamos estar firmes. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos a história do apóstolo Paulo. E é interessante essa história que eu vou contar para vocês, porque às vezes nós estamos fazendo tudo certo. Talvez o que eu falei aqui, algumas coisas, você olha, não, isso aí eu não faço isso aí não. Eu leio a palavra, eu oro, eu busco o Senhor, eu tenho uma vida reta diante de Deus, todo dia eu tenho um tempo com o Senhor, tenho procurado viver uma vida de santidade e está tudo certo, glória a Deus. Mas mesmo assim, queridos, mesmo vivendo essa vida de acordo com o plano e com o propósito de Deus, as adversidades se manifestam. Amém? Por isso que nós não devemos basear nossa vida naquilo que nós fazemos. Nós precisamos estar com a nossa vida baseada na graça de Deus, na fé, na confiança no Senhor. O apóstolo Paulo, certa vez, ele estava ali dormindo e acredito que esperando uma direção de Deus, quando ele teve um sonho. Estava ele e Silas, estavam ali naquelas andanças dele, pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando do plano e do propósito de Deus, numa terra que não era a sua terra. Embora ele tivesse a cidadania romana, mas a terra dele, que ele estava ali, não era a terra dele.
Ele teve uma visão no sonho que um homem passava e dizia, olha, fazia uma cena com ele e dizia, passa aqui e nos ajuda. Passa pela Macedônia e nos ajuda. E aquele homem, queridos, ele tinha sido separado por Deus para aquela obra. Amém? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 13, que os irmãos estavam reunidos e eles jejuavam e oravam. Quando o Espírito Santo disse, separai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Os irmãos estavam em concordância, em oração, em comunhão. E o Senhor direcionou aqueles dois homens para uma obra. E Paulo começa o seu ministério e vai, pregando, vai levando a palavra. Chega um tempo em que há uma desavença entre eles. Paulo se separa de Barnabé e Paulo consegue outros parceiros ministeriais. E naquele momento ele está com Silas. E eles simplesmente obedecem à visão, obedecem aquilo que o Senhor inclinava no seu coração. Entendam, homens cheios do Espírito, homens cheios da palavra, que estavam alinhados com o plano de Deus. E eles chegam naquela situação, naquela cidade, sem saber o que Deus queria com eles. Amém? Nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai falar aos nossos corações para nós fazermos coisas que nós não sabemos o que é exatamente. Não temos a revelação completa daquilo, mas nós precisamos dar o primeiro passo. E confiar no Senhor que vai dar tudo certo. E eles estavam lá naquela situação. Todos os dias eles estavam indo orar. Tirando um tempo de oração. E quando eles passavam, tinha uma mulher que dizia, esses são os homens que anunciam o caminho do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo ia todos os dias, um dia, 2 dias. E durante muitos dias isso aconteceu e o apóstolo Paulo ficou calado. Mas teve um dia que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se indignou com aquela situação. Eles estavam passando e aquela mulher, na hora que viu, essa mulher, queridos, era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ela estava sob a influência de demônios. E quando o apóstolo Paulo estava passando, ela disse, esses são os homens que anunciam o caminho do Deus vivo. O apóstolo Paulo se virou para ela e disse, espírito maligno, eu te digo que saia dela em nome de Jesus. E o espírito simplesmente saiu. Aquela mulher que tinha poderes sobrenaturais, ela era uma mulher tão cara, ela tinha tanto poder, ela era tão reconhecida naquela região, que ela era escrava e uma pessoa só não podia ser o dono dela, tinha que ter uma sociedade para comprar aquele dom que aquela mulher tinha, ter a guarda daquela mulher. E quando as pessoas viram que o apóstolo Paulo tinha dito aquele espírito que saiu, e aquela mulher não tinha poder mais de ver mais nada, era uma mulher normal, porque o espírito maligno tinha saído dela. Eles pegaram Paulo, arrastaram. Paulo e Silas foram arrastados para a praça. Foram açoitados. E foram jogados na prisão. Olha só que interessante. O homem estava dentro daquilo que Deus tinha revelado para ele fazer. Estava dentro do propósito. E é por isso, queridos, que diante de situações, a gente não precisa ficar pensando o porquê. Por que se manifestou isso? Nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes, muitos de nós, quando nos estamos diante de algumas oposições, diante de algumas situações, nós começamos a querer questionar a Deus. Deus, não foi tu que me mandou para cá? Por que isso está acontecendo? Não é a tua vontade, eu não estou dentro do teu propósito, dentro da tua vontade. Por que isso está acontecendo? Queridos, esse não é o padrão. O padrão é confiar até o final. É ficar firme naquilo que Deus falou para nós fazermos. É entender que mesmo dentro do processo, dentro do ponto A ao ponto B, que tem alguma coisa contrária, nós precisamos estar firme. Porque quem prometeu vai nos levar até o ponto B. Nós não vamos ficar pelo caminho. Aqueles homens, queridos, estavam fazendo a vontade de Deus, foram açoitados, foram humilhados. Foram jogados na prisão. Hoje nós temos uma prisão que parece ser assim já fui visitar o pessoal no presídio e eu dei uma olhadinha assim, as celas não são... É horrível, né? É horrível estar naquela condição. Mas se você pegar uma prisão de hoje e pega uma prisão lá do passado, misericórdia. É um esgoto. É um calabouço, é uma coisa horrível. E eles foram jogados lá com as suas costas ensanguentadas, humilhados. E olha só que interessante, queridos. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor.
Que coisa maravilhosa. A oposição, a provação, a dificuldade não tiraram a essência daqueles homens, porque eles estavam convictos para onde estavam indo, sabiam que estavam dentro do propósito de Deus. Queridos, você precisa saber para onde você está indo. Você não pode viver como uma barata tonta, indo para cima e para baixo, sem saber quem que direcionou a sua vida, sem ter uma direção, sem ter um propósito, sem saber para onde você está indo, vivendo um dia após o outro, do jeito que der para viver. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. E é por isso, queridos, que é necessário ter essa estrutura. E eu vou dizer para você, essa estrutura que esses homens tinham, eles conseguiram na base da oração, na base do relacionamento com Deus, na base de uma vida de renúncia e de entrega ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que uma vida, as práticas espirituais, a oração, o jejum, a consagração a Deus, uma vida de louvor, queridos, isso não muda o coração de Deus em nada, mas muda o seu coração, para que você possa perceber a presença de Deus, para que você possa entender, porque a sua mente, o seu homem natural, ele vai querer levar você para um lado. E quando você ora, quando você jejua, quando você busca a presença do Senhor, quando você fica sensível àquilo que Deus tem para você, o seu espírito fica forte e você fica consciente da presença de Deus. É exatamente isso que nós precisamos entender. As práticas espirituais, elas são necessárias. Não é que a gente vai fazer isso e depois disso Deus vai mudar, porque Deus é imutável. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que enquanto nós vivermos uma vida carnal, que é uma vida natural, nós não vamos alcançar o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. A promessa está lá, o Espírito está lá, está tudo feito, mas você não vai entender, e se você não entender, não vai acontecer. Porque é uma questão de compreensão, queridos. É à medida que conhecemos ao Senhor, é à medida que entendemos o plano de Deus, que recebemos, e aí nós podemos agir. Porque se você não entende, você não recebe. E se você não recebe, não acontece nada na sua vida. Então nós precisamos subjugar o nosso corpo, as nossas vontades. Nas práticas espirituais, isso vai nos tornando sensíveis a compreender o plano e o propósito de Deus, a vontade de Deus, a graça de Deus, queridos, porque a unção, ela já está na nossa vida, ela está sobre nós, está dentro de nós, já está aí. Mas à medida que o meu eu, ele vai morrendo, as minhas vontades, os meus desejos, o meu homem natural vai ficando fraco, eu vou ficando consciente dessa presença. Vocês estão entendendo? À medida que o meu eu vai ficando fraco, ele vai ficando mais fraco, ele vai diminuindo, o meu eu espiritual vai tomando de conta. Porque, queridos, o meu eu natural, ele enxerga aquilo e está aqui. 2 mais 2 são 4. 1 mais 1 é 2. No mundo espiritual, queridos, não existe matemática, não existe lógica. Para Deus é o que Deus falou, tá, ponto final. Se Deus disse, vai acontecer. No natural, queridos, uma pessoa está enferma com câncer terminal, tem 10 dias de vida. No mundo espiritual, Deus liberou uma palavra de cura, e aquela pessoa é curada, desde que ela compreenda isso. Se ela entender isso, isso acontece na vida dela. Se ela entender isso, um aleijado que está na cadeira de roda, levanta. Kenneth Hagin, queridos, ele estava condicionado a viver numa cama e morrer com problemas no coração, que ele era um menino magro, grande, doente. Passou vários dias, depois você lê os livros aí, passou vários dias lendo Marcos 11, 23. 11, 23, Marcos 11, 23. Porque é verdade, eu digo que se disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Ele olha para a condição dele e diz, mas, né? A condição dessa, eu não tenho o que fazer porque os médicos já desenganaram. Mas ele permaneceu nesse versículo vários e vários dias, até que, meu irmão, ele entendeu. E quando o irmão Hagin entende isso, a cura se manifesta na vida dele. Ele mesmo sem força começa a se levantar e descer nas escadas para tomar o seu café, junto com a sua família. Porque ele ousou a crer na palavra. Mas querido, se ele não tivesse se condicionado a entender o que a palavra de Deus estava dizendo ainda hoje, ele estava lá, só os ossos. Já tinha morrido logo no início.
O Kenneth Hagin era um homem especial, diferenciado? Não era, irmão. Mas ele ousou crer na palavra de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. E a gente fica esperando sempre que vai ser a vez do outro. Não, Deus vai levantar um fulano, vai levantar. Queridos, Deus quer levantar você. Deus quer me levantar. Deus quer nos levantar nesses últimos dias. Mas nós precisamos crer nessa palavra. Precisamos acreditar nisso aqui, queridos. Porque às vezes nós dizemos que acreditamos, mas nada acontece. Porque é só assentimento mental. É da boca para fora. Não existe uma confiança, uma ousadia. E eu vou dizer para você, isso é falta de uma vida com Deus. E Deus, queridos, está nos chamando para viver uma vida diferente com Ele. Viver o sobrenatural de Deus. Ver a manifestação daquilo que a palavra de Deus diz que funciona. Que é real. Que o Espírito é real. Que o poder de Deus está aqui disponível para nós hoje. Se você está aqui com alguma enfermidade, com algum problema, queridos, eu quero orar por você nessa tarde. E eu quero mostrar para você que aquilo que a palavra de Deus diz não é história, não é filosofia, é real. Nós só precisamos crer na palavra, confiar no Senhor. E queridos, diante daquela situação, o apóstolo Paulo e Silas estavam cantando, orando, louvando ao Senhor, mesmo diante de situações. Queridos, essa é a forma de nós continuarmos firmes e vencer diante de situações que se manifestam diante de nós. Permanecermos firmes, independente da situação, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Os caras estavam tudo com as costas todas arrebentadas, dentro de um calabouço, tudo escuro. Naturalmente falando, aquilo era um absurdo. Como é que Deus me manda para uma situação dessa? Estou servindo a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou numa situação como essa. Mas eles não ousaram fazer isso. Eles simplesmente confiaram no Senhor, sabendo, se nós estamos aqui, eu não entendo muito bem o que foi que aconteceu, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eles estavam lá cantando ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, queridos, que por volta da meia-noite, a glória de Deus invadiu aquele lugar. As cadeias foram quebradas, aquele lugar tremeu. Todas as cadeias foram abertas. Na hora que o guarda, que era responsável por aquele lugar, ele acordou, estava ali do sono. Quando ele acordou, vendo tudo tremendo, as cadeias tudo abertas, ele imediatamente pegou a sua espada e já queria se suicidar, porque ele sabia que a punição viria sobre ele. E o apóstolo Paulo gritou: ei, não se faça nenhum mal. Estamos todos aqui. Aquele homem, queridos, imediatamente viu a glória de Deus. Ele se ajoelha aos pés de Paulo, chorando, reconhecendo o Senhor na vida do apóstolo Paulo. As pessoas precisam reconhecer a mão de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de opressão, mesmo diante de que o inimigo fica colocando diante de nós estando firmes, as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer: Deus está com esse homem, Deus está com essa mulher. Porque eles não cederam, não baixaram a cabeça, ficaram firmes, porque confiam no Senhor dos Exércitos. Aquele homem olha para o apóstolo Paulo com os olhos cheios de lágrimas e pergunta o que ele pode fazer para ser salvo. E Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele homem pega o apóstolo Paulo e Silas e leva lá para sua casa, senta à mesa, come junto com eles, toda a sua família é impactada pelo poder de Deus, é renovada, são batizados, eles recebem o Evangelho. Tem as suas vidas transformadas. Aleluia. Olha só, queridos, Deus deu uma visão lá no início. Eles passaram por um processo e no final eles receberam, eles permaneceram firmes e receberam aquilo que Deus de fato tinha para a vida deles. Deus queria alcançar o carcereiro. Olha que coisa interessante. Se Paulo e Silas, diante daquela situação, começassem a dizer: Deus, eu não vou mais fazer a tua obra não. Deus, eu não vou mais fazer não, porque aqui está pesado demais. Olha as minhas costas aqui, tudo arrebentado, saindo sangue. Não consigo nem me mexer direito. Eu estou numa prisão cheia de umidade, cheia de animais, de insetos. E o Senhor fica aí no céu só olhando para a minha cara. Eu não quero mais isso não, eu quero saber mais de Deus não. Queridos, nós como cristãos precisamos ficar firmes. Hoje em dia, queridos, nós não passamos por situações como essa. E qualquer dorzinha de cabeça a gente quer abrir mão da fé.
Qualquer opressão, qualquer pressãozinha que o inimigo levanta, a gente já quer apostatar da fé. Porque nós às vezes estamos com Deus pelaquilo que Ele pode nos dar. E queridos, nós precisamos estar com Deus pelaquilo que Ele é nas nossas vidas, pelaquilo que Ele fez, não é pelaquilo que Ele pode lhe dar. Embora Ele vá te dar muitas coisas, Ele vai manifestar a prosperidade na sua vida, mas não é por causa disso que nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos reconhecer que nós fomos comprados pelo bom preço. Fomos resgatados de uma vida, queridos, se Deus não fizesse nada por nós, nós já estaríamos no lucro. Só pela salvação. Aleluia. Deus cumpre os seus planos e os seus propósitos. Mas nós precisamos, queridos, estar com os ouvidos abertos para a voz de Deus. Aleluia. A vontade de Deus para as nossas vidas, queridos, é grandiosa. Aleluia. Quando eu olho para essa igreja, queridos, para esses irmãos tão maravilhosos, muitos deles eu conheço pessoalmente, eu vejo tanto potencial, eu vejo aquilo que Deus quer fazer através de nós. E que responsabilidade é essa que nós temos, queridos? Porque o tempo está passando. E se nós não nos posicionarmos, queridos, aquilo que Deus queria fazer através das nossas vidas pode ser que não aconteça. Porque a vontade dele está lá. As ferramentas já estão lá. Mas Deus, queridos, Ele não vai forçar ninguém a fazer nada. É necessário que haja uma disposição, uma voluntariedade de dizer: Senhor, eu quero que o seu plano e o seu propósito se cumpram na minha vida. Senhor, eu ainda tenho esse problema, eu ainda não consegui lidar muito bem com isso, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Eu preciso da sabedoria que vem do alto sobre a minha vida, me conduzindo nessa caminhada. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, queridos. Precisamos chegar diante de Deus com o coração aberto e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu creio na Tua palavra e eu recebo o Teu plano e o Teu propósito para a minha vida. À medida que nós vivemos dessa forma, querido, Deus vai se manifestar sobre nós. As adversidades, queridos, elas vão continuar aparecendo. Mas isso não deve ser motivo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Abre a sua Bíblia, Romanos, no capítulo 8, vou finalizar com isso. Glória a Deus, Romanos capítulo 8. Aleluia. No versículo 38, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: esse mesmo homem que nós estamos falando aqui, esse homem que sofreu naufrágios, foi apedrejado, foi perseguido, passou por várias situações difíceis ao longo do seu ministério, foi confrontado por grandes, havia um espinho na carne sobre a vida dele, ou seja, um mensageiro do diabo que perseguia ele, que o açoitava. E a palavra de Deus diz que a Bíblia nos mostra, ele falando aqui, fazendo uma declaração. E a declaração que ele diz no versículo 38 é dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, queridos, pode nos afastar, aleluia, do amor de Deus. A maneira de nós ficarmos firmes, meu irmão, a maneira de nós permanecermos diante de todas as adversidades, de vencer, de resistir diante de todas as adversidades, é estarmos junto do Senhor, alinhados com o plano do Senhor, entendendo para que Deus me chamou. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde Deus vai me levar? Queridos, Deus vai te dar reflexo daquilo para onde Ele vai te levar. Pode ser que Ele não te revele o final lá, mas Ele vai te dar alguns flashes daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Desde que você esteja atento à vontade de Deus. Desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, queridos. Ele nunca desiste de nós. E se talvez, queridos, nós fomos negligentes de alguma forma até aqui, não está tarde. Amém. Está disponível. Só precisa de um eu quero, Senhor, eu estou aqui, com o coração sincero. E tudo aquilo que talvez ficou parado até aqui, vai voltar a andar e vai ser de forma acelerada. Aleluia, fique de pé. Glória a Deus.
Aleluia. Se você está aqui nessa tarde e você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer uma aliança com Deus nessa tarde, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Dizer para você que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É impossível alguém receber Jesus como Senhor e Salvador e continuar da mesma forma. Porque o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Ele muda a sua essência, que era uma essência pecaminosa, era uma essência que estava sendo condenada ao inferno, e te transforma num filho de Deus, destinado a viver com o Senhor eternamente. Temos alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Talvez você está aqui, já fez isso em algum momento, mas deseja voltar para os caminhos do Senhor, porque por algum motivo acabou esfriando espiritualmente, e deseja retornar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se você está aqui e quer reconciliar, esse é o seu momento. Você levanta a sua mão que eu quero orar por você. Temos alguém? Aleluia. Temos alguém com alguma enfermidade, algum problema de saúde, que talvez você não conseguiu até aqui, né? Foi nos médicos, tentou de tudo, fez o que você podia e talvez não conseguiu a solução para esse problema. Ou talvez é um problema simples. Porque Deus, queridos, não tem limites. Não podemos limitar a Deus a curar uma dor de cabeça. Queridos, Deus é o Deus que ressuscita mortos. Ressuscita mortos com 4 dias de morto. Sabe o que é isso? É um morto que já está apodrecido, já está inchado, já está dilacerado. Deus faz voltar a vida. Temos aqui alguém que quer receber a oração para a cura? Se tiver, vem aqui que eu vou orar por você. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos praticar essa palavra, porque a prática dessa palavra vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus. Queridos, eu não me conformo em viver menos do que isso. Menos do que isso não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem para as nossas vidas o sobrenatural. Talvez leve um tempo para isso acontecer, porque talvez a compreensão não está clara. Mas à medida que você entender isso vai acontecer na sua vida. E nós precisamos buscar o Senhor, queridos. Precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Não há tempo de perder com outras coisas, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas coisas. Aleluia, as outras coisas vão ser acrescentadas, mas nós precisamos buscar viver o sobrenatural de Deus. Viver conectados com o Senhor. E as outras coisas vão ser acrescentadas, amém? Sejam abençoados praticando essa palavra, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós estamos saindo daqui. Se você chegou desanimado, certamente está saindo animado. E você que já chegou animado, está saindo muito mais animado ainda. Amém, gente? Glória a Deus por essa palavra que nos levanta, nos instrui. Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias que você vai poder passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir esse livro aqui, Você Pode Vencer. Esse outro livreto, Revertendo Situações Sem Esperança. Esse aqui, Atravessando as Tempestades, de Tony Cook. E esse outro livreto aqui maravilhoso que eu sempre indico, Pensamento Certo ou Errado. Glória a Deus. São livros que vão te ajudar a crescer nesse assunto, aprender a superar essas adversidades que muitas vezes vêm no seu pensamento. Então você precisa aprender a discernir. Amém? Nós estamos quase concluindo o nosso culto, mas eu queria que você sentasse só um minutinho, que tenho algo para falar com você. Glória a Deus. Eu queria falar sobre o nosso Projeto Farol. Quem aqui conhece o Projeto Farol? Glória a Deus. Você que já conhece esse projeto, você precisa ser um divulgador disso, que tem sido algo que nasceu de fato no coração do Senhor. Nós estamos aqui para colocar isso em prática, divulgando e sendo investidor. Amém? Você que ainda não conhece, eu queria... Tá pronto o vídeo? Queria colocar um vídeo para você assistir.
Santo que a igreja em Teresina vai ser pequena. Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Será muito grande, será muito grande, será Piauí, o Maranhão, serão invadidos pela palavra, serão invadidos por pessoas desse lugar. Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Vocês têm uma igreja excelente. Vocês poderiam ficar acomodados e dizer: ninguém quer trabalho. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vi aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Eu acredito que aqui dá uma boa congregação, mas ainda não é a igreja sede da cidade de Teresina. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração, algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. Eu estou vendo aqui que vocês estão no empreendimento de comprar um terreno. Vai acontecer, irmão. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno. É nosso. Em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Até mesmo por uma questão de segurança, mas nós temos uma equipe, uma comissão de pessoas que organizam isso, homens e mulheres responsáveis e que têm tratado de perto em relação a esse assunto. Mas eu quero que você tenha algo no seu coração. Você é o investidor dessa obra. Nós temos construído algo grande, como eu falei, e nós somos homens e mulheres de fé. Então a gente precisa crer agora, enquanto a gente ainda nem consegue ver, mas pela fé a gente já consegue perceber que isso é algo real. Amém? Eu sempre digo que o terreno que a gente está procurando já existe, assim como o dinheiro também. E esse dinheiro virá através da sua vida e da minha vida. Então a gente precisa ter esse coração. Eu sou um investidor do reino de Deus e eu preciso ser fiel com aquilo que eu tenho agora. Você não deve olhar a sua semente e imaginar assim: mas o que eu tenho é tão pouco. Não desconsidere a sua semente. Seja um investidor com aquilo que você tem agora e certamente a sua sementeira vai aumentar e você vai continuar sendo fiel. Amém? Normalmente nós não temos o hábito de tirar ou de dar essa possibilidade de uma segunda oferta. Mas hoje eu queria separar esse tempo aqui e eu queria que você despertasse mesmo em relação a isso. Nós estamos aqui fechando praticamente o ano de 2024. Daqui a 15 dias nós vamos celebrar o novo ano, né, que vai chegando. Mas a gente não pode permitir que isso seja apenas uma mudança do 24 para o 25. Às vezes a gente precisa ter algumas posturas mudadas. Mas essa mudança ela é promovida por nós mesmos. Você concorda? E eu queria dizer para você, queria que você separasse aí uma oferta generosa. Eu queria também que você soubesse que a oferta do Projeto Farol, ela tem uma conta específica, que é essa conta do Banco do Brasil. Então você fica atento quanto a isso, faz a sua oferta específica para o Projeto Farol, na conta do Banco do Brasil que está aqui. Eu acredito que tem o Pix também, que é teresinaeroporto@verbodavida.com. Deixa salvo aí no seu celular. E sempre que você lembrar, ou sempre que você mensalmente ou semanalmente, não sei, mas organiza uma oferta específica para o Projeto Farol e seja um investidor daquilo que o Senhor está fazendo em Teresina e vai alcançar todo o Piauí. Não é apenas uma questão de espaço. Nós não estamos apenas buscando um espaço maior, mas de fato esse espaço vai possibilitar mais pessoas e mais famílias serem transformadas pela palavra. Amém? E você é participante disso. Se você está aqui ou está em casa, e aí para você apareceu também o código QR Code lá atrás. Se você está aqui e desejar
ofertar pelas maquinetas, as tesoureiras estão posicionadas, ou se você quiser por meio da conta ou do Pix, só observa que é a conta do Banco do Brasil. Combinado? Vamos orar? Estenda aí a sua mão. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de fazer parte daquilo que o Senhor tem projetado para Teresina, para o Piauí. Nós cremos em famílias, Pai, chegando nesse novo lugar e sendo participantes também daquilo que o Senhor tem promovido, daquilo que o Senhor tem para promover através das nossas vidas. Nós carregamos um coração generoso, nós somos, Pai, aquilo que o Senhor organizou para que nós fôssemos, Pai. A Tua natureza está em nós, uma natureza generosa, e nós estamos aqui com o coração pronto para sermos participantes de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar nesse lugar. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ofertar nesse grande projeto, Pai. Nós cremos em aceleração e crescimento, e esse terreno já chegou, em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando. Aleluia. De repente. Aleluia. Você pode ficar de pé. Nosso culto está encerrando. Lá no final você pode passar no nosso balcão de informações. Se você ainda não fez a sua inscrição na mentoria, vai acontecer amanhã às 19h30 aqui na nossa igreja. Amanhã e na terça-feira, serão 2 dias. A nossa cantata vai acontecer na sexta-feira às 19 horas aqui na igreja. O culto da virada, você precisa colocar o seu nome e confirmar as pessoas que virão com você, assim como o prato que você também irá trazer. Amém, gente? E o Rema está com 20% de desconto na matrícula. Você pode ser um investidor na vida de alguém, e você que ainda não é graduado do Rema, aproveita para 2025. Essa é a melhor decisão que certamente você vai tomar e crescer naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tudo certo? Glória a Deus. Então sejam abençoados, praticando a palavra. Eu declaro em nome de Jesus uma semana próspera, abençoada e cheia de boas notícias. Como o nosso pastor sempre diz, fica atento, o seu telefone vai tocar e boas notícias chegarão em nome de Jesus. Seja abençoado. Nossos pastores estarão aqui ao final. Nós temos uma cantina especial da intercessão, gente. Se você puder, passe lá e abençoe esse